Fala pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. E para essa sexta-feira, dia 10 de março, temos a Liga da Romênia, onde temos a equipe do Craiovas enfrentando a equipe do UTA. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Craiovas, ela perdeu uma, empatou uma e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do UTA, ela perdeu 2, empatou uma e venceu 2. Atualmente no campeonato da Romênia, a equipe do Craiova é a quinta colocada com 51 pontos ganhos. Já a equipe do UTA é a 14ª colocada com 27 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Craiovas, um empate e uma vitória para a equipe do UTA. Melhor opção para esse confronto, casa o Craiova para vencer. Desliga, campeonato alemão, temos a equipe do Cologne enfrentando a equipe do Bochum. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cologne, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bochum, ela perdeu todas as suas 5 partidas. No atual momento do campeonato alemão, a equipe do Cologne é a 12ª colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Bochum é a 18ª colocada com 19 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Cologne e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, casa Cologne para vencer. Campeonato da Bélgica, temos a equipe do Charleroi enfrentando a equipe do Leuven. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Charleroi, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leuven, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No atual momento do Campeonato da Bélgica, a equipe do Charleroi é a 9ª colocada com 38 pontos ganhos. A equipe do Leuven é a 11ª colocada com 36 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Leuven. Mas como a equipe do Charleroi vive um pequeno melhor momento, vamos de casa, Charleroi para vencer. Campeonato da Irlanda, temos a equipe do Derry City enfrentando a equipe do Dundalk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Derry City, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dundalk, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento do campeonato irlandês, a equipe do Derry City é a 1ª colocada com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Dundalk é a 3ª colocada com 7 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Derry City, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Dundalk. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato irlandês, temos a equipe do Shelbourne enfrentando a equipe do Shamrock Rovers. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shelbourne, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shamrock Rovers, ela perdeu 2 e empatou 3. No atual momento do campeonato irlandês, a equipe do Shelbourne é a 7ª colocada com 4 pontos ganhos. E a equipe do Shamrock Rovers é a 9ª colocada com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve apenas um empate e 4 vitórias para a equipe do Shamrock Rovers. Melhor pela campanha de histórico, vamos de fora. Shamrock Rovers para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Spezia enfrentando a equipe do Inter de Milão. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Spezia, ela perdeu 2 e empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Inter de Milão, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Spezia é a 17ª colocada com 21 pontos ganhos. Já a equipe da Inter de Milão é a 2ª colocada com 50 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre as duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Inter. Melhor opção para esse confronto, fora. Inter para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Cádiz enfrentando a equipe do Getafe.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cádiz, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Getafe, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Cádiz é a 15ª colocada, com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Getafe é a 16ª colocada, com 25 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Cádiz, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Getafe. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. No campeonato francês, temos a equipe do Lille enfrentando a equipe do Lyon. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lille, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lyon, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento do campeonato francês, a equipe do Lille é a 6ª colocada, com 45 pontos ganhos. Já a equipe do Lyon é a 10ª colocada, com 39 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Lille, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Lyon. Melhor opção para esse confronto, casa, Lille para vencer. Pela Primeira Liga, Campeonato Português, temos a equipe do Porto enfrentando a equipe do Estoril. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Estoril, ela perdeu 4 e venceu 1. No atual momento do Campeonato Português, a equipe do Porto é a 2ª colocada, com 54 pontos ganhos. Já a equipe do Estoril é a 15ª colocada, com 22 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Porto, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Estoril. Melhor opção para esse confronto, casa, Porto para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Craiovas vs Uta, casa, Craiova para vencer. Derry City vs Dundalk, partida acima de 1,5. Charleroi vs Leuven, casa, Charleroi para vencer. Cardiff vs Getafe, partida acima de 1,5. Lille vs Lyon, casa, Lille para vencer. Porto vs Estoril, casa, Porto para vencer. Spezia vs Inter de Milão, fora, Inter de Milão para vencer.